Então, eu acho que no final o saldo ele é muito positivo, né? A verdade, ela sempre aparece quando você não se esconde atrás de uma imagem que você quer construir, quando você baixa a guarda, mostra as tuas fragilidades. Eu acho que você só tem a ganhar, você ganha empatia, você se conecta com as pessoas, porque nós todos somos frágeis, né, na essência. Então, eu acho que o saldo é muito positivo trabalhar com a verdade, mesmo que aparentemente para muitas marcas isso pode significar uma ameaça. O que eu tenho orgulho? Eu acho que, em primeiro lugar, seguir a minha essência e, apesar de todas os senões e gente dizendo que não vai rolar, aquele olhar assim que, puta, não acredito muito nessa tese aí, nessa história, nesse projeto, comida de passarinho, naquele momento que todo mundo, né, não entendia que a saudabilidade era um caminho sem volta, por exemplo, eu sempre mantive um olhar para a minha essência. Então, eu me orgulho de não ter desistido e acreditado que eu ainda não tinha chegado ao fim. Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo eu acho que a escassez é uma grande escola na vida. Quando você faz muito com pouco, que é a dinâmica do empreendedor sem grana, você tem que ser criativo, você tem que achar soluções que né, envolvem quase nenhum orçamento. Então, isso eu vivi muito na prática e trazer isso como um preceito, um princípio da cultura é muito importante. Fazer muito com pouco, jogar em várias posições, né, aquela história, chutar, cobrar escanteio para a área, cabecear. Acho que isso faz você, num contexto de adversidade, sobreviver, ter mais chances de sobrevivência, né? E acho que, assim, a história do primeiro ponto é fazer algo que eu acredito que tem uma relação com a minha razão de ser, meu sentido, né? Acho que eu tenho orgulho de estar tentando buscar esse caminho. Eu tomei a decisão de vender a Mãe Terra, de casar com uma empresa maior. Foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão que eu busquei muito um alinhamento de valores, sobretudo. Não foi a melhor proposta financeira, eu não fui atrás de ninguém. Mas eu cheguei a um momento que eu vi que a janela de oportunidade, né, de saudabilidade estava tão forte que eu precisava de ajuda de alguém maior para levar a Mãe Terra para um outro patamar, mas alguém que entendesse a nossa essência e fosse escalar, levar essa essência para um outro patamar, né, mantendo os nossos princípios. A Unilever é uma empresa que me tocou o coração. Acho que o Paul Polman, que é o CEO, um cara que está querendo fazer negócio de uma forma diferente. E hoje eu vejo o quanto de fato a gente pode influenciar o grande sistema, que eu acho que a grande mudança é por meio do sistema, né? É estar dentro, né? Não lá no topo da montanha, enfim. E estar dentro da Unilever, para mim, é um privilégio para a gente poder fazer algo maior. E dizem que o rabo não balança o cachorro, mas a gente, por exemplo, provocou uma discussão de certificação da Unilever Brasil no sistema B, né, no B Corp. Então foi criada uma força-tarefa a partir da Mãe Terra. Ela falou, por que não vamos não certificar a Unilever Brasil? Então é um exemplo que eu acho que como a gente pode contaminar né, o cachorro grande. O que o Brasil perderia? Talvez um exemplo de fazer diferente no universo de alimentos. Porque o universo de alimentos hoje, se a gente for resumir, o que é um alimento hoje? Primeiro, um alimento que não é saudável, não, muito processado, muito pozinho, como diz minha mãe, muita química. A cadeia hoje é uma cadeia
altamente dependente de defensivo agrícola. O Brasil é o maior consumidor per capita do mundo de defensivo agrícola, nós consumidores. Grande parte disso vai para os rios, para o mar. Eu adoro o mar, surfista. Você vê, né, o que está acontecendo, os plásticos, as embalagens. Uma monocultura que destrói biodiversidade. 50% do cerrado, Amazônia já foi, Amazônia, pasto de gado e soja. A gente tem que repensar o modelo, reinventar esse modelo da cadeia alimentar para uma cadeia, né, de monocultura, defensivo agrícola, transgênico para, né, orgânico, agricultura familiar, cooperativas, olhar para a biodiversidade do ecossistema, né, regional. Então, esse repensar, né, que acho que é uma grande oportunidade que a Mãe Terra está tendo, e acabar seria a gente deixar de ser talvez um pequeno exemplo que pode inspirar outras empresas alimentares. Olha, eu acho que um grande limão dos empreendedores é não ter grana para fazer comunicação, quando você é uma marca de consumo. Então, eu sempre me deparei com essa situação. Cara, como que eu me torno conhecido não tendo orçamento de marketing? E aí, muito rápido, eu virei fã do que eu chamo de marketing de parcerias. Quer dizer, buscar fazer parcerias que pudessem associar a marca da Mãe Terra com alguém que distribuísse isso em escala e a gente não fosse gastar muito dinheiro. Ou, por exemplo, a Gol, né? Então, o fato de eu não ter dinheiro para fazer propaganda, né, o limão ali, eu transformei em uma limonada, que foi uma parceria que hoje é a maior degustação de alimentos do Brasil. A gente alimenta um uruguai por mês, são quase 3 milhões nos aviões. E melhor, sem gastar nada. Eu falo que eu brinco que é melhor que TV Globo, né? Porque você tem a escala e você tem a qualidade do residual da experiência, que é muito maior do que a TV que bate e cai, né? Então é uma mídia muito qualificada no final, e isso só veio porque realmente a escassez, né, o limão ali foi muito grande, de não ter grana para fazer comunicação. Eu sou fã, assim, é a minha terceira empresa, mas eu sempre fiz parceria, né? Sempre sem grana, quer dizer, então... desde a Flores Online, quer dizer, como que a gente pode ser num café, quer dizer, quando eu falo de um exemplo maior como a Gol, todo mundo fala, mas isso é enorme. Você pode fazer com um cafezinho teu, né, uma floricultura com café que coloca, ou com condomínio, quer dizer, eu acho que esse conceito ele pode ser trazido para N níveis e com muito não, porque eu tô falando de coisas, quantas vezes eu bati na Gol até ter um sim na porta. Eu tive muito cara de pau, né, também, né? O empreendedor tem que ser cara de pau e a resiliência de receber muito não. Poxa, tem muitas, né, mas uma recente que eu tenho refletido, muito simples, que é a goiabeira da goiaba, né? Você tem que respeitar a tua natureza, né? Se você é um pé de goiaba, você não vai dar manga. Porque um monte de gente fala que você tem que fazer aquilo, né? E no final você tem que se reconectar com a tua vontade, né? Tem uma outra frase, desculpa, mas que eu adoro, uso bastante, americana, assim, os americanos falam, que é before skill comes will. Quer dizer, antes da competência, da habilidade, vem o teu desejo. O cara pode ser um excelente profissional, eu olho muito isso na contratação. Mas o cara está com brilho nos olhos, está com vontade, qual que é a tua... O que te move? O que te move? Qual que é a tua natureza? Que a gente não escuta muito isso às vezes, né? Muita gente, né, a sociedade... Olha, eu tenho muitas inspirações fora de negócios, desde um Gandhi, Mandela, mas no mundo de negócios eu estou muito interessado em quem está buscando soluções dentro do que eu chamo do caminho do meio, que é buscar ter lucro, gerar valor para o acionista, mas por que não gerar valor para a sociedade? Compartilhar esse valor
né, com mais gente, ter um propósito maior. Eu acho que tem muita empresa B que está fazendo isso no mundo, como a Patagônia, eu sou fã. Acho que numa escala maior, a própria Unilever, o Paul Polman, assim, não é porque agora a gente fez esse casamento com a Unilever, é um cara que eu tive a oportunidade, né, o CEO global, de conhecer, estar perto, e você vê que é autêntico, ele está querendo transformar a Unilever num negócio diferente, um negócio grande, mas que realmente quer ter essa equação mais equilibrada, porque a equação desequilibrou. A gente virou o quê só? Só lucro para o acionista, né? Ponto. E, na verdade, as empresas foram criadas para ter um fim social também. Essa é a origem, a essência, né? E a gente perdeu essa origem. A gente tem que resgatar, voltar. A sociedade dá 2 passos para frente, tem que voltar e resgatar. Acho que a gente tem que reequilibrar isso, né? E o Paul Polman, para mim, é um cara que está fazendo isso, está buscando, né? Cartas do Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler para quem está buscando uma essência maior na vida. Eu sou fã de Clarice Lispector. Acho que uma aprendizagem, Livro dos Prazeres, ou Aprendendo a Viver, que é uma coletânea. Acho que a Clarice ela torna a vida mais subjetiva, com uma profundidade que a gente às vezes no dia a dia perde, e ali é uma forma de me reconectar. E para mim um clássico que me contribuiu muito na formação de entender o que a gente é a Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Foi um livro que é sobre, né, uma obra de arte da antropologia brasileira, do que a gente se tornou, né, como cultura, como a gente foi criado, o tripé do índio, europeu, brasileiro, o negro. Então, acho que é um clássico que todos nós devíamos entender um pouco mais de onde viemos aí como cultura brasileira, né? E tem tantos livros lindos, né? Acho que empreender no Brasil, em primeiro lugar, é um chamado, né? Acho que o ecossistema não é favorável, ele é um revés. Então, empreender é maior que você. Porque acho que empreender, no final, é a possibilidade de você expressar a tua verdade, a tua essência com mais liberdade. Para mim, isso é muito mais do que dinheiro. É você ter liberdade para ser o que você é, porque, né, você pode fazer o que você quer. Então, isso para mim é um grande chamado. A história da sorte, eu acho que tem as forças maiores, elas estão aí, né? Eu acho que elas ajudam. Mas tem uma frase do Jordan, acho que é: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, eu acho que tem um pouco das energias, mas tem a favor da sorte um pouco, mas sem suor e lágrimas, a coisa não acontece. Eu acho que um papel de um líder, no final, é tentar fazer florescer a luz de cada um, né? O mundo é feito de luz e sombra, todo mundo tem sua luz e sombra também. E o chefe, o líder, ele tem que buscar a luz que está escondida de cada pessoa. Eu tenho um grande prazer quando eu vejo que as pessoas começam a florescer a luz. Eu acho que isso acontece por meio de uma participação mais ativa em processos criativos. E não é só criação de embalagem, produto, comunicação. A criação ela pode ser de um processo, quer dizer, a pessoa participar do processo de concepção de algo traz luz. Então, eu acho que a gente tem uma gestão que busca ter uma gestão mais participativa, só que tem um momento que o consenso joga contra, quer dizer, a participação. Então, você tem uma hora que eu falo, cara, tem que chutar de primeira, vamos nessa. Não pode ficar muito ali
né? Essa é a vantagem competitiva do empreendedor, né? É receber logo e chutar rápido, essa é a agilidade. Então, agora, me interessa buscar o flow, né? Quer dizer, esse estado de graça de cada um, essa luz, isso me dá muita satisfação como pessoa. Nem acho que eu faço isso tão bem. Eu acho que assim, a vida empreendedora, ela é tão terráquea, né? Ela é tão pancadaria, que você às vezes fica... você não tem tempo para o olhar para o outro, né? E aí eu recorro a Clarice, enfim, para me reconectar. Aliás, eu tenho uma frase que eu adoro, que eu tenho pensado. Pena quem não sofreu por amor, né, na vida, né? Porque a dor, ela te humaniza, né? A olhar o outro, né, de uma outra forma. Então, todas as vezes que eu sofri um pouco mais na vida, seja por amor ou por outras coisas, eu fiquei mais sensível ao outro, às dores do outro, e mais interessado nessa gestão, numa gestão participativa. Então, assim, o ponto é, acho que um bom líder, ele é antes de tudo um bom ser humano, né? Ele tem que buscar isso, ele tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas. Olha, eu acho que é melhor explicar com alguns exemplos as políticas de diversidade. Assim. Acho que a gente teve um caso de um funcionário, uma funcionária que é transexual e que ela queria usar o banheiro feminino, e os funcionários de produção, da produção, foram no sindicato reclamar que essa tinha sido a decisão da empresa. E a gente comprou essa briga, e isso gerou incrível isso, assim, uma alegria nessa pessoa. Depois ela foi ser a noiva da festa junina nossa e chamou a mãe do Nordeste para vir, porque ela nunca tinha casado, e isso virou dá vontade de chorar uma história dessa. E tem N casos, tem também uma pessoa que ele entrou muito certinho, e assim, certinho eu digo muito reprimido, né? Porque no mundo corporativo as pessoas não são o que elas são lá fora. Na Mãe Terra a gente fala, você pode ser o que você é lá fora aqui dentro. Então aí de repente começou a vir com os brincos maiores, depois com a unha pintada, depois aí tá com saia, e hoje, né? E outro dia ele falou, pô, Ale, puxa, ele falou assim, como você, enfim, falou palavras tão bonitas, né? Falou, cara, você é tão fofo de ter, assim, uma das coisas mais legais foi eu ter me expressado aqui do jeito que eu sou. Isso para mim vale muito. Mas no final, eu acho que assim, não basta só essa história de diversidade. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, ou talvez a maior parte da nossa vida útil, né? Então, assim, tem que valer a pena, tem que ser divertido, tem que ser alegre, tem que ter bagunça, tem que ser criança um pouco. Então, a gente é meio bagunceiro na Mãe Terra, né? E eu sempre estimulo essa história do caminho do meio, na liderança. Sim, tem que ter disciplina, firmeza, mas com leveza, com alegria. Esse equilíbrio que é difícil, ele é sutil, às vezes você perde a mão, às vezes você tem que ser mais duro, mais pai, né? E às vezes você tem que botar mais no colo, mas equilibrar esses dois polos que são antagônicos, mas que tem que conviver, né? A disciplina, o profissionalismo com alegria no trabalho, né? Então acho que mais do que diversidade, as pessoas acordarem e falar, pô, que bom, que delícia, que legal. Tem dia que você não está bem, mas né? Isso me preocupa bastante. Se a pessoa está acordando e falando, pô, eu vou feliz para o trabalho. Pô, a Mãe Terra, 10 anos. Uma coisa muito legal, assim, que eu estou muito feliz, é que a Mãe Terra está sendo escolhida para ser uma plataforma global da Unilever, uma marca global. O Brasil sempre exportou commodity, né? Soja, laranja, minério, gado, né? Carne. A gente nunca
a gente não exporta muito conceito, marcas, né? Então, em primeiro lugar, ter uma marca brasileira no mundo, eu acho isso muito legal. Mas mais do que isso, mais do que ter a marca, os produtos, a gente exportar um modelo de negócio diferente. Um modelo que busca reinventar essa cadeia de valor, a cadeia alimentar, né? Agricultura familiar, a biodiversidade local, o orgânico, né? Então, esse modelo, isso é algo que vai ser feito dessa forma, ele vai ser exportado para outros países. Então, na Índia, na Europa, sei lá, nos Estados Unidos, qual que é a biodiversidade local? Quais são os fornecedores orgânicos de agricultura familiar que a gente poderia desenvolver? Então, é um repensar do modelo. Isso, para mim, se a gente conseguir ganhar escala e ter a Unilever como um grande viabilizador disso, a gente ajudar a mudar o modelo por dentro, né? Eu, daqui 10 anos, eu espero que eu tenha acho que depois dos 40, você começa a contemplar mais a finitude da vida, né? Que é algo que no Ocidente a gente faz pouco. Então, eu espero que eu tenha maior coerência entre o que eu gostaria de ser e o que eu estou fazendo. Eu acho que hoje eu tenho pouca coerência. Assim, eu sou muito autocrítico. Assim, acho que eu falo mais do que eu faço. Eu acho que espero que daqui 10 anos, assim, o drive de sobrevivência do empreendedor, ele é muito terra, né? Você não tem muito tempo para ficar pensando no espírito, né? E o que me levou a isso foi a vontade de fazer algo que tivesse um sentido maior. Eu perdi essa conexão, então eu espero me reconectar com isso, agora com um pouco mais de tranquilidade, né? E viver essa minha essência com mais coerência e mais plenitude. Eu acho que a gente... Tem o pai do Chico Buarque, né, que escreveu um livro incrível, né, o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, ele falava que o brasileiro é o homem cordial, né? Cadê a nossa cordialidade, né? Cadê? Então, eu espero que nós, acima de tudo, a gente resgate valores na sociedade, valores mais de amor, a gente está vivendo um universo de muita violência, muito... Né, acho que a gente tem algum ponto aí que a gente se perdeu entre um homem cordial e o que a gente se transformou hoje. Porque o brasileiro ele é afetuoso, ele é carinhoso, os estrangeiros amam a gente. O que aconteceu, né? Acho que a gente é um país jovem que se lambuzou com o consumo e o ter antes do ser e de repente inverteu essa razão de valores, né? A gente se perdeu como essência, talvez como valores da sociedade. Acho que a gente está indo para um caminho onde, felizmente, a gente está erradicando fome, a abundância que o sistema capitalista gera como otimização dos ativos, isso está ajudando a distribuir mais consumo, que tem um lado bom, mas tem esse lado de transformar os valores da sociedade. E o óbvio que a educação, mas é uma educação não só de conhecimento, mas eu acho que a gente, eu não sei como, a gente precisa resgatar valores nessa sociedade, que eu acho que isso é a base para a gente ser no futuro alguém, né? Não é só o ter.